Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero começar pedindo a sua ajuda. Se você chegou e não está inscrito no canal e puder, se inscreva. Agora, se você já está inscrito, confere aí se o sininho está ativado, deixa like se gostar, dislike se não gostar, comenta, compartilha. Tudo isso é extremamente importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, como eu tinha avisado aqui ontem, hoje nós tivemos então um encontro entre o Ciro, pré-candidato à presidência da República pelo PDT, o senador Cid Gomes, que eu tinha avisado que passaria a fazer parte aí das articulações políticas envolvendo a pré-candidatura do seu irmão Ciro, e também do senador Rodrigo Pacheco, que é do PSD, ele que é presidente do Senado, e quem preside o Senado preside também o Congresso Nacional. O Ciro foi nas suas redes sociais e postou o seguinte: tive a honra e a alegria de ter sido convidado, vejam isso, de ter sido convidado para almoçar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Conversamos muito sobre o Brasil. Então ele fez questão de destacar que o convite partiu do senador Rodrigo Pacheco, que postou o seguinte nas suas redes sociais: recebi nesta quarta-feira, acompanhado do senador Cid Gomes, o pré-candidato do PDT à presidência da República, o ex-governador Ciro Gomes, para um almoço em Brasília, no qual discutimos os principais problemas do Brasil. Até aqui muito parecido com o que o Ciro disse, né? Na conversa, aí deu mais detalhes aqui o Rodrigo. Apresentei os encaminhamentos dados pela presidência do Senado no sentido de buscarmos soluções. E o ex-governador Ciro Gomes demonstrou profundo conhecimento dos temas e apontou possíveis caminhos para o desenvolvimento do país. É claro que nenhum deles vai falar no Twitter ou nas suas redes sociais que trataram da possibilidade de alianças, né? O tweet dos dois meio que protocolares, com o do Rodrigo Pacheco aqui avançando um pouco mais, reconhecendo que o Ciro de fato é alguém que conhece sobre os problemas do Brasil e que aponta para eles possíveis soluções. Agora, cá entre nós, né, não dá para imaginar que o Ciro é convidado para uma reunião para tratar dessas questões envolvendo o Brasil e não tenha participado da conversa a possibilidade de alianças, né? E a gente tem que tratar aqui de dois pontos. Será que o Rodrigo Pacheco quis ouvir de Ciro Gomes como é que está o cenário, por exemplo, em Minas? Vale lembrar, só para reforçar aqui, que o Rodrigo Pacheco foi eleito senador em 2018 pelo estado aqui, né, eu sou de Uberlândia, de Minas Gerais. E ele está agora no partido de Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, que renunciou para tentar o governo. E o Calil, semana passada, postou uma foto com o Pacheco, Agostinho Patrus, que é o presidente da Assembleia Legislativa, que estava no PV que está aí trabalhando a federação com o PT, e na foto também Alexandre Silveira, que era suplente do Anastasia que foi para o TCU, e o Alexandre Silveira tomou posse como senador e quer tentar a reeleição. Eu até gravei sobre isso, porque o PT aqui em Minas queria fazer parte da chapa com o Calil, como ainda quer, e batia o pé que queria a vaga ao Senado. E o Calil disse não. E dias depois, o Agostinho Patrus foi então filiado ao PSD, o mesmo partido de Calil e Rodrigo Pacheco e Alexandre Silveira, e foi anunciado que, pelo menos por enquanto, né, a chapa do Calil ao governo do estado será a chapa puro sangue, com todos os nomes ali do mesmo partido do PSD. Então isso aqui foi um baque realmente aí nas pretensões de Lula aqui no estado de Minas Gerais. E como o Pacheco estava nessa foto com os três, tudo indica que ele participou também dessas negociações e dessas articulações. Calil, que é muito próximo de Ciro Gomes, e o próprio Camarote, que informou desse encontro entre Ciro e Pacheco no dia anterior, disse o seguinte no seu blog: Ciro tem como aliado importante o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que fez campanha para a candidatura presidencial do PDT nas últimas eleições. E aqui poderia até destacar, o Ciro em 2020 fez campanha pedindo voto para o Calil, que venceu no primeiro turno contra o PT na capital mineira. Continuou o Camarote. O PT, no entanto, também está de olho nos movimentos do presidente do PSD, Gilberto Kassab, e já sinalizou que quer ter o apoio do PSD ainda no primeiro turno. O problema agora, vejam isso, é que o PT não tem mais a vice-presidência para oferecer a sigla, e esse é um ponto importante. O PSD do Kassab sempre disse que teria candidatura própria à presidência da República. O Pacheco, inclusive, saiu do DEM e foi para o PSD
com essa promessa e ficou como pré-candidato até pouco tempo, até que desistiu. Eduardo Leite quase saiu do PSDB, estava indo para o PSD ser o pré-candidato à presidência da República pelo partido de Kassab. Não foi, e agora, cá entre nós, não dá tempo para você fazer um candidato até as eleições que serão em outubro, mas que agora em julho, até o começo de agosto, vão acontecer as convenções para formalizar as chapas, as alianças. Então agora o PSD não tem mais tempo de trabalhar nenhum nome. E não tendo a cabeça de chapa, será que é do interesse do Kassab indicar pelo menos o vice? Porque se sim, né, só resta Ciro Gomes, porque o Kassab nunca participou das conversas envolvendo essa tal terceira via aí com Podemos, com MDB, com PSDB. O Kassab sempre trabalhou numa linha mais isolada e Lula e Ciro Gomes sempre disseram que gostariam de ter o apoio do PSD e raramente você vê esses outros partidos dizendo algo nesse sentido. Então a vaga do Lula está preenchida, né? Agora ali vai ter o companheiro socialista Geraldo Alckmin como vice do Lula e a vaga de Ciro até agora está em aberta. E aí voltemos ao que disse Camarote no dia 5, porque aqui pode estar a chave do interesse dessa conversa do Pacheco com o Ciro. Além do PSD, Ciro Gomes vem mantendo conversas com a União Brasil. O presidenciável jantou recentemente com o presidente do partido, Luciano Bivar, e conta com a simpatia de nomes importantes como o do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Inclusive na Bahia, a aliança PDT-União Brasil já está firmada, repetindo a aliança que deu muito certo em 2020, quando o PDT indicou a vice de Bruno Reis que é do União Brasil, e a vice do PDT é Ana Paula, e eles venceram lá no primeiro turno. E será então que esse interesse aqui do Pacheco em se reunir com Ciro é meio que para tentar garantir a vice antes do União Brasil? Então teremos que esperar para ver se foi isso. E diz mais aqui o Camarote: Gilberto Kassab, do PSD, e Luciano Bivar, do União Brasil, viraram personagens muito cortejados pelos pré-candidatos. São dois partidos de centro, com estrutura, recursos, capilaridade pelo país e sem um nome natural para disputar a presidência. Então teremos que aguardar para ver se esse encontro entre Ciro, Cid e Pacheco foi só para falar sobre o Brasil ou se eles vão avançar para algo mais, né? Lembrando que o PDT e PSD já fecharam alianças em estados importantes, como Rio de Janeiro, em que Eduardo Paes, prefeito da capital, disse inclusive ontem que vai com Ciro Gomes, e nós tivemos também aliança fechada no Ceará, né, que é o estado ali que o PDT apresenta o seu nome para o governo do estado e o PSD estará apoiando, e em outros estados também. E ainda pode fechar, como eu citei aqui, Minas Gerais. O Maré Ringer, que é o presidente do PDT aqui no estado, já tinha dito aí antes que o PDT quer palanque para o Ciro aqui, que se o Calil oferecesse palanque, o partido poderia até aceitar não indicar nome para a chapa. Isso foi dito aí já há algum tempo. Eu entrevistei o Mário aqui, ele disse que, beleza, se tiver espaço na chapa, melhor. E que ele, inclusive, tinha preferência para indicar o nome ao Senado, porque isso dá ali visibilidade na televisão e tudo mais. Mas não sendo possível, o Calil oferecendo palanque para o Ciro já seria um avanço importante. E aí o PDT, quem sabe, pode até retirar a candidatura do partido ao governo do estado, neste momento o nome de Miguel Correia. E outro ponto importante, se essa aliança nacional avançar, eu acredito que os dois partidos não iriam impor, né, que alianças em estados em que os dois caminharão separados, que elas fossem desfeitas. Nós temos, por exemplo, na Bahia, que o PDT, como eu disse, caminhando junto com a União Brasil, e o PSD lá, com o senador Otto Alencar, vai caminhar com o PT. Então, acredito que se essa aliança nacional PDT-PSB ser concretizada, eles não causariam nenhum tipo de constrangimento naqueles estados em que a estratégia é outra. Então, eu acho que isso aqui é um ponto importante a ser destacado. O fato, meus amigos, é que o Ciro, com a desistência do Moro, em que os dois brigavam ali para ver quem que ia ficar isolado em terceiro, eles apareciam empatados, ora um na frente, ora o outro, o fato é que agora ele passa a ser o nome da vez. Até o Merval Pereira, quem diria, reconheceu que o Ciro, sim, passa a ser um nome interessante nessa tentativa de construir uma alternativa contra Lula e Bolsonaro. Vejam só o que o Merval disse hoje, no dia 6 de abril. Ciro Gomes está tentando se aproximar do centro, como fez em 2018, o que seria uma boa oportunidade para o Centro Democrático formar uma chapa Ciro-Simone Tebet.
Olha, a grande questão da Simone é que ela está no MDB, que é um partido complicado. Tem pessoas ali, digamos assim, honradas, para ficar numa palavra aqui bem interessante, né? E tem pessoas sem nenhum tipo de escrúpulo, né? E normalmente essas pessoas são as que gostam mais do Lula. Então não sei se seria possível, né, o Ciro contar com o apoio do MDB. Claro que em política nada é impossível. Inclusive depois de ver o Alckmin aí virando vice do Lula, dá pra gente entender como que às vezes o inacreditável acontece. Então eu particularmente vejo com algum ceticismo essa possível chapa Ciro-Simone Tebet. E o Merval disse mais, quando falou ali sobre esses outros nomes ali do chamado Centro Democrático, né? É preciso ter uma liderança natural, que esse grupo não tem. Os únicos que se impõem são Moro e Ciro Gomes. Mas aí ele diz, nenhum partido quer Moro. Os políticos não querem dar força a ele. E Ciro seria uma solução, se eles quisessem realmente apresentar candidato competitivo. Mas ele finaliza dizendo, não acredito. Então, meus amigos, é o que eu disse aqui num vídeo que eu fiz analisando a pesquisa IPESP que saiu hoje no dia 6. Se realmente essa turma e também os eleitores quiserem derrotar Lula e Bolsonaro, né, vão ter que abraçar a candidatura de Ciro Gomes. É claro que teremos aquelas candidaturas para marcar posição, lá o Emael está aí colocando o seu nome de novo, tem a Vera Lúcia e vários outros candidatos que vão ficar ali, ok? Né, são candidaturas legítimas que eu reconheço. Mas se quiser, enfim, apostar numa candidatura competitiva, viável, com baixa rejeição, altíssimo potencial de votos, com militância, com um candidato que debate projeto, que apresenta propostas, ideias, esse nome é Ciro Gomes. E como eu falo, não tem que gostar 100% do Ciro ou concordar 100% com ele. Agora, não dá para negar que ele tem qualificado muito o debate e tem se preparado muito para assumir a presidência. Então nós nem começamos a campanha, agora é que a coisa envolvendo a aliança começa a dar uma funilada boa e Ciro, como eu disse para vocês aqui, passa a ser a bola da vez. E vamos ver, está tendo muita fumaça envolvendo aqui essa relação com a União Brasil e talvez essa fumaça chamou a atenção do PSD. Então vamos aguardar e ver se o Ciro consegue o apoio de um ou de outro. Quem sabe dos dois, como eu disse, não é nada impossível e pode ser inclusive que o Ciro não consiga apoio nenhum e caminhe sozinho aí, como caminhou em 2018, quando recebeu o apoio de última hora ali do Pequeno Avante. Ficaremos atentos e qualquer novidade em relação a isso eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.